E aí, meus amigos, me chamo Vitor Bezerra, estou criando esse canal e o vídeo de hoje é justamente para explicar o motivo. Eu tenho 25 anos, sou médico recém-formado, atualmente sou médico da Força Aérea Brasileira e na realidade isso não importa, porque hoje em dia eu sou concurseiro e é sobre isso que a gente vai falar, concursos, nesse caso residência médica. Mas por que eu criei esse canal? Justamente por isso eu não encontro nenhum canal do qual eu gostaria de ouvir e nem sei se eu quero me ouvir, mas é uma tentativa. Então eu vejo muitos canais que tem sobre rotina, sobre dicas supérfluas e não estou criticando, pelo contrário. Mas se fosse para criar mais um canal como esse, não faria sentido. Todo mundo iria assistir dessas pessoas que já estão aí há mais tempo do que eu. Acompanhar a rotina de uma pessoa, estudar com ela, seja lá o que for. Mas a minha ideia aqui é o contrário. Estou com uma colinha aqui do lado para não me perder muito. Mas o que eu quero fazer com esse canal é, primeiramente, fazer um conteúdo que eu genuinamente gostaria de assistir. Eu sei que todo mundo fala que quer fazer um conteúdo que não seja fake, que não mostre uma vida ideal. E quando a gente aperta esse botão para gravar, a gente já percebe que a gente tende a ser diferente. Então, quero tentar tirar o máximo possível de máscaras, mostrar o que de fato acontece, não gravando rotina, mas a minha experiência, o que eu entendo como certo, o que eu entendo como errado, as minhas dificuldades, o que eu vejo como acerto. Sempre que eu converso com meus amigos, é uma conversa proveitosa sobre isso. Eles sempre comentam que, que legal, tu poderia falar isso para mais pessoas, algo nesse sentido. Eu sempre me bloqueei. E acho que isso é uma tentativa. Certamente algumas pessoas vão se identificar comigo, provavelmente pessoas que eu também vou me identificar de volta. A minha ideia aqui é fazer uma comunidade. Ninguém está aqui para plantar o que é certo, plantar o que é errado, definir verdades absolutas. Pelo contrário, a gente está aqui para construir algo junto. Primeiramente, eu ainda não fui aprovado. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos no final de setembro. Minhas provas são as principais, principalmente final de novembro e dezembro. Eu já fiz prova ano passado, passei na segunda fase de algumas provas, mas não consegui êxito total, né? Então não sou residente ainda. Então, primeiramente, muitos podem falar, não passou, tá falando o quê? Então pronto, quero pactuar isso logo do início. Eu ainda não sou uma referência nos resultados, mas certamente eu sei que eu sou uma referência no esforço e que esses 2-3 anos que eu estudo desde lá da faculdade, pensando já na residência médica, eles não foram feitos em vão, eles não foram perdidos, pelo contrário, eles vão agregando e vão te dando maturidade para encarar esse processo e a gente vai percebendo essa evolução ao longo dos anos. Então eu acredito que eu tenho muito a contribuir, mas também tenho muito a aprender e vamos para cima com esse projeto que eu estou fazendo, que é gravar para deixar isso registrado e também para expandir as palavras para mais pessoas e conhecer novas pessoas, né? Não queria deixar isso só para quando eu fosse residente. Talvez lá eu nem tenha tempo para gravar aqui para vocês. Então, não tem hora certa para começar, tá tudo improvisado aqui, mas o importante é apertar o botão para gravar e falar o que vem na mente com algum roteiro aqui só para ajudar tu não ter tantos devaneios. O editor que lute, no caso, sou eu mesmo. Não quero também fingir nada, quero ser eu mesmo, falar como eu falo, como se eu estivesse aqui numa roda de amigos, estivesse na conveniência, falando besteira, xingando banca de residência, falando mal de uma questão, elogiando outra, falando que o simulado aqui tá de sacanagem. E é isso, a minha ideia é essa, fazer um vídeo genuíno. Então, o que a gente pode esperar daqui? Primeiro, eu quero realmente trazer o calo de todo mundo, os meus calos. Como, por exemplo, o médico. Eu falo do médico porque é a minha área de domínio. O médico, quando ele se forma, ele não entende que para entrar na residência, ele tem que ser médico nas horas vagas, por exemplo. Ele tem que ser concurseiro. O trabalho dele é estudar. Ele tem que ganhar o suficiente para sobreviver e estudar. É assim que eu penso. E eu percebo pelos meus colegas, pelos meus convívios, que poucas pessoas fazem isso. Não é à toa que poucas pessoas têm um êxito. Isso não é uma verdade absoluta, mas se a gente for olhar quem passa, quem não passa, quando a gente conversa com as pessoas que já passaram, a gente entende isso. O cara tinha um propósito, era a prioridade da vida dele, era a família, era o estudo, e o resto era secundário, era subsistência. Então eu pretendo fazer vídeos como esse, como eu penso que o médico deve se portar. Também quero falar de verdadeiras armadilhas, não é tipo, larga o celular, quem não sabe disso? Todo mundo sabe que a gente não tem que ficar no celular. Mas como fazer isso? Como realmente isso impacta? Quando a gente entra no Instagram pela 10ª vez aqui, entre 3, 4 questões, ou então, sei lá, o cara faz 100 questões no dia, 150 questões no dia, e chega no final do dia, isso acontece comigo. Eu vou tentar fazer um retrospecto na hora de dormir. O que eu aprendi hoje? Que conceito diferente eu aprendi hoje? E não vem nada à cabeça. Mesmo tendo feito 100 questões, feito 150 questões. Então, foi um dia que nas horas líquidas, para quem conta, foi produtivo. Pro mentor que te acompanha, viu lá que tu fez não sei quantas questões, pode até ter acertado bastante.
mas no final do dia o que tu reteve de novo? Ou tu só se enganou de novo? Tava fazendo que questão ainda agora, de oftalmo. Questões sobre trauma ocular, etc. Aí vem a primeira questão, resumidamente, o que tu faz quando cai uma solução química no olho do paciente? Qual é a conduta inicial? Soro fisiológico. Aí tu vai para a nossa questão, o que acontece quando cai corpo estranho lá no olho? Soro fisiológico. E assim, vai só mudando a substância ou o corpo estranho que está lá dentro do olho. Tu fez 10, 15 questões, beleza, a resposta era a mesma, o que tu aprendeu? Tu só replicou. É como se tivesse questão de matemática e o cálculo sempre fosse a mesma. Tá calculando ali valor preditivo positivo, tá calculando sensibilidade. Aí tu faz 10 questões de sensibilidade só mudando os valores. Beleza, tá treinando para a prova ou tá querendo só se provar que já aprendeu aquilo ali, ou tá só se enganando que nem percebeu, só mudando os valores, fazendo mais questões, gastando tempo. Isso a gente sem querer tá se enganando. Então eu quero mostrar realmente o calo de todo mundo. E eu passo por isso. É trazer o que eu sinto aqui. Onde eu sinto que eu tô me enganando. E eu me engano direto. Pô, tem vezes que eu termino aqui e faço 200 questões num dia. Sabadão, domingão, pauleira. E eu vejo, cara, o que eu aprendi disso aqui? Nada. Aí vou fazer um simulado inédito, cai um assunto lá que eu errei. Já era um assunto que não era pra ter errado. E aí? Adiantou as 200 questões? Dificilmente não. Então eu quero trazer a realidade para vocês. Então o meu propósito com o canal é esse, é ser sempre transparente. Não quero fazer vídeo de rotina. Lógico que algumas pessoas devem querer saber o que eu estou fazendo numa reta final, faltam 2 meses para minha prova-alvo, quantas questões eu faço, se eu calculo horas líquidas ou não, já adianto que não, o que eu penso sobre tal coisa, estratégia de prova, entre outros. Eu quero trazer isso, mas sem enrolação. Falar também que o dia que der errado, eu vou dizer aqui, hoje eu passei o dia estudando, deu errado. Passei o dia estudando, não somei nada no conhecimento. Ou então não, passei o dia no Instagram. Mesmo querendo estudar, fiquei me boicotando. E aí acabou o dia, segue na mesma. Falar também que, acho que a questão do concurseiro, o médico como concurseiro, eu acho onde eu mais quero bater aqui na ponta, porque o médico não entende isso, via de regra. O médico não entende que ele está prestando um concurso público, como qualquer outro. Eu sempre gostei de assistir concurseiros de provas militares, concurseiros civis, para essas provas mais difíceis, concurso superior, que eles chamam, porque a ideia é a mesma. A gente está lutando aqui contra uma prova de 100 questões, 120 questões, que às vezes tem uma segunda fase, às vezes não tem. A ideia é a mesma, só muda o conteúdo. E eu não tô na internet aqui para pegar conteúdo de ninguém. Conteúdo que eu falo de assunto. Eu quero aprender como é que trata sífilis, quero aprender o que faz aqui com uma diabetes compensada. Não quero isso no YouTube. Eu tenho meu cursinho. Eu quero aprender o que esse cara faz para decorar tal assunto. Qual é a estratégia que ele tem. Ele cria mnemônicos. Quantas vezes eu vim no YouTube procurar mnemônicos para alguma coisa. Tô fazendo prova aqui com meus amigos. 5 pessoas resolvendo a prova, a gente vai corrigir depois. Eu erro uma questão, como é que tu lembrou disso, cara? Tem tanto que eu estudei, não consegui trazer na mente, eu já vi em algum momento, o cara, eu tenho esse macete aqui, ó, assim eu não esqueço mais, e pronto. E aí eu nunca mais esqueci tal assunto. É isso que eu quero trazer pra vocês, é o que realmente importa, é o que eu acho que realmente soma, né? E trazer a verdade. Eu não sei se eu vou passar esse ano, se eu passar a gente vai comemorar junto, se eu não passar a gente vai se entristecer junto, a gente vai estudar de novo, porque eu não vou desistir. Eu sonho alto, sonhar é de graça, e se a gente sonha sempre baixo, é aquela. Se eu sonho em ter o melhor carro do mundo, pelo menos ali o intermediário eu vou ter. Agora, se eu sonho em ter o pior carro que tem, nem ele eu terei. Porque a gente sempre tem um pouco abaixo do que a gente sonha, pelo menos via de regra é assim. Então eu sonho alto mesmo, eu quero passar no que eu entendo como melhor e vou estar nessa luta aí. Então, já se inscreve no canal, vai ter vídeos interessantes, acho que eu tenho muito a agregar para vocês. E vocês também têm a agregar para mim. Ainda estou na fase de me testar. Ainda não tenho resultados para trazer para vocês. Está aqui. Tenho uma métrica aqui, quantas 1000 questões eu já fiz, mas do que se importa? No dia o cara só quer saber, tu é só um número e quer saber quantos tu acertou, quantos tu errou, se tu tá dentro ou se tu tá fora. É isso que importa. Então, é isso. Acompanha que a gente vai trazer muitas coisas interessantes. É nóis, valeu, um abraço. Tchau, tchau.